Oi, pessoal. Estou entrando aqui hoje em carreira solo, pelo menos na sala. Também não tô em carreira solo porque a Ana está aqui comigo. Que bom. Mas estou aqui, né? Hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre o nosso processo, né? O nosso processo do amor que se realiza, nosso 5º ano de trabalho. Esse trabalho começou em 2016. A ideia central desse trabalho era acessar, entrar em contato com uma noção de amor que pudesse se ampliar para todas as áreas da nossa vida, né? Que bom que a Ana e a Vê estão aqui, tá entrando mais gente, a Clarissa, a Carla, Gelson. Boa tarde, bom fim de tarde, sejam todos bem-vindos. Eu já comecei falando, né, porque eu não tenho muita paciência quando eu entro no Insta e a gente fica, oi, vamos ver quem tá entrando, vamos ver quem tá entrando. E agora a Ângela entrou também. Mas eu acho que é importante fazer esse tempinho de chegada, né? Então vou retomar. Hoje a ideia é eu estar em carreira solo aqui na sala, né? Mas as gurias estão aqui juntas. Quero falar um pouco do nosso trabalho que está entrando no seu 5º ano. Esse trabalho começou em 2016, então, como eu vinha falando, começou muito focado em encontrar uma noção de amor que saísse daquele lugar comum, de uma coisa romântica, de um relacionamento de homem e mulher ou duas pessoas, né? Mas que pudesse entrar para as instituições, para a maneira que a gente compreende desenvolvimento científico, tecnológico, para a maneira que a gente compreende educação, saúde, né, justiça, enfim, que pudesse assumir esse aspecto mais sociocultural também, que o amor fosse, ou seja, uma força que esteja também sendo considerada quando a gente pensa nas questões mais macro, né? E aí foi preciso seguir um caminho muito de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Em 2016, em 2017, em 2018, a gente fez um caminho muito focado em poder encontrar as nossas crenças limitantes, os nossos pontos que nos impedem de ir além. E aí eu faço um parêntese aqui, né? Porque como a gente vive num plano de dualidade, aqui nesse planeta a nossa experiência é dual, né? Tem o dia e tem a noite, tem o claro e tem o escuro, tem o seco e tem o molhado, tem o alto e o baixo, quente e o frio, né? O homem e a mulher. Então a gente experiencia um sistema dual. Então, nessa perspectiva, a gente precisa entender um polo e entender o outro para encontrar um lugar mais de centro. Então, se a gente precisa aprender sobre justiça, talvez a gente precise acessar tudo que não é justiça, para a gente poder entender o que é justiça, né? Se a gente precisa aprender o que é saúde, talvez a gente precise acessar uma doença para desse lugar entender o que é saúde. Então, com o amor também tem essa questão, né? Para a gente poder entender e sentir, desenvolver uma noção de amor, talvez a gente tenha que acessar muitos aspectos que não sejam amor, que estejam mais desconectados disso. E então a gente vem trilhando esse caminho, né? E aí em 2018, nosso time se ampliou, né? Entrou a Rosane, a Luciane e a Ana. A Rosane saiu em 2020 agora, final de 2019, início de 2020. E em 2019 nós estávamos então com eu, né, a Verônica, a Rosane, a Luciane, a Ana Paula e recebemos a Verônica. Então, agora, como a Rosane saiu, nós temos eu, Luciane,
Ana Paula e Verônica. Somos as 4 pessoas que estamos movendo essa noção e esse trabalho. Então, a gente está entrando no 5º ano do Trabalho Amor que se Realiza, a gente está entrando no nosso 3º ano de trabalho em grupo, porque nos 2 primeiros anos foi muito focado e muito desenvolvido a partir de mim, né? Mas nunca sozinha, sempre com outras mulheres, sempre com outras pessoas. Então a gente está entrando para esse processo de mais amadurecimento, de mais maturidade, né? A gente já está conseguindo encontrar lugares mais confortáveis para a gente já atravessou muitos dos nossos conflitos, que trabalho em grupo sempre demanda, né? E a gente vem, então, ocupando essa agenda e buscando construir, ou criar, ou plantar, ou inventar essa noção de amor, né? Então, a gente, até 2019, a gente fez um trabalho muito voltado para mulheres, só para mulheres. E no ano passado, já em 2019, a gente estava sentindo a necessidade de ampliar para homens também. Mas aí vem uma questão, né? Como que a gente vai fazer um trabalho também para homens se a gente não tem homens no nosso grupo ainda, né? Então a gente está tateando um pouco essa ideia. Mas de qualquer forma, em 2020 a gente abriu para homens e mulheres, para pessoas. Nossa, eu tô vendo tanta gente legal aqui, dá vontade de parar e dizer oi. Mas eu não vou fazer isso porque senão posso me perder, tá? Então a gente ampliou para a entrada de mulheres e de homens, mas o que aconteceu, né? A gente fez todo um planejamento, toda uma programação, e aí na semana que nós iríamos iniciar os grupos, nós estávamos com um projeto, um planejamento de começar a ter grupo toda segunda-feira de noite, né, às 19h30, em Porto Alegre, uma segunda em Porto Alegre, na outra segunda um trabalho interno nosso, e na outra segunda em Canoas, e na outra segunda um outro trabalho interno nosso que ia ser uma live. Essa história das lives já estavam no nosso planejamento, tanto que no dia 8 de março a gente fez uma live nós 4, contando um pouco disso. E também a gente tinha um planejamento de ainda em março começar esse trabalho em Ibirubá, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. E aqui abro um parênteses para dizer que a gente tem disponibilidade para levar esse trabalho para outros lugares. E o que aconteceu, né? No nosso primeiro grupo, que ia ser dia 16 de março, nós já estávamos naquela incerteza em relação à necessidade de quarentena e de isolamento, de distanciamento, né? Então a gente optou por não começar. A gente não fez, o nosso primeiro grupo não foi feito, o nosso primeiro grupo presencial a gente não fez, cancelamos, né? Porque já era nessa semana da quarentena. E de lá para cá, o que a gente fez? Durante algumas semanas nós nos reunimos, Luciane, Ana e Verônica, né? E eu, nos reunimos, conversamos muito, nos acolhemos, a gente usou muito esse espaço para produzir um acolhimento e um lugar mais seguro para a gente olhar para tudo isso que estava se apresentando e que era um terreno muito incerto. E em algum momento a V escreveu, mas isso foi antes, assim, que a V escreveu no caderno dela Tua História é Ponto de Partida, antes da quarentena. E nessas reuniões na quarentena, a gente encontrou essa anotação no caderno da V. E a gente resolveu seguir. Uma coisa que acho que é importante dizer também é que o nosso trabalho vem sendo muito aprender a dar espaço para o que cada uma de nós sente, quer, pensa, e também dar espaço para o que a força maior quer manifestar por meio de nós. Dá espaço para o que se apresenta e a gente não entende bem. Dá espaço para o que às vezes a gente chama de inominável. Então, nesse sentido, nos nossos encontros, a gente entendeu que aquela anotação ali da V era algo que nós poderíamos desenvolver a partir disso. Também acho legal fazer um parêntese e contar, né, que
depois eu quero pedir para vocês, Ana e Vê, me lembrarem o que eu tenho que salientar também desse processo, tá? Mas acho legal aqui fazer um parêntese, porque em janeiro, quando a gente começou a pensar sobre esse nosso ano de 2020, a gente estava muito sintonizada com a ideia de grupo, então, semanal, né, durante a semana, porque antes era grupos aos finais de semana, e um grupo mais pocket, assim, mais compacto, menor, né? E aí a gente então pensou das 19h30 às 21h30, e a gente naquele período dizia assim, vamos fazer um grupo plantão, vamos fazer um grupo plantão. E quando aconteceu tudo isso do Covid, da necessidade de entrar em distanciamento, a gente entendeu que de alguma forma a gente estava sintonizada com essa ideia de distanciamento e de quarentena, porque nós falávamos que ia ter que ser um grupo plantão. Então, quer dizer, de alguma forma a gente entendia que algo ia acontecer nesse ano e que ia ser necessário esse planejamento de quinzenal que a gente tivesse disponível, mas a gente não sabia o que era. E aí, com isso, eu acho que eu consigo trazer um pouco melhor o que eu quero dizer quando eu falo que a gente também está aprendendo a deixar a força maior agir por meio de nós, né? Por meio de nós quatro, porque uma coisa é a gente sozinha, individualmente, fazer um trabalho e deixar isso acontecer no meio do nosso trabalho. Outra coisa é se reunir 4 mulheres, criar um continente seguro e um senso de grupo que possibilite que a força maior também haja por meio de nós. Então, foi assim que a gente foi chegando nessa ideia do tua história é ponto de partida. E aí, quando a gente entendeu que tua história era o ponto de partida e que a gente começou a olhar para o que estava acontecendo nas redes sociais, a gente começou a se dar conta que... tua história é ponto de partida. A gente começou a se dar conta de que era muita live, era muita informação, era muita gente querendo dizer alguma coisa sobre o momento. E que talvez o que a gente precisasse era só estar e trocar, né? Poder achar um lugar de estar. E a gente foi acolhendo isso, de poder estar e trocar nessa sala aqui, que é bem diferente de um encontro presencial, mas que também funciona, né? De alguma forma a gente está percebendo o quanto a gente consegue se conectar. E aí sim, aí é isso que a Vê está escrevendo aqui, né? A partir do ouvir a tua história como ponto de partida, desenvolver uma conversa para estar e trocar. E foi o que a gente fez, né? Primeiro, a primeira pessoa foi a Luciane, eu anfitriei a Lu. Depois eu anfitriei a Verônica. Depois eu anfitriei a Ana Paula. E depois a Ana Paula me anfitriou. E com isso, nós 4, que somos as parceiras que estamos movendo esse trabalho, contamos a nossa história. E nesse processo, que foram 4 sábados, várias pessoas entraram, né? Pessoas que foram sendo nossas companheiras fiéis. Todos os sábados, naquele horário, lá estavam, né? Aquelas mulheres e aqueles homens. Então a gente entendeu que a gente quer dar espaço para essas próximas histórias, para as tuas histórias, para as histórias de quem está nos escutando agora, para a história de quem esteve conosco nesses 4 sábados, para a história de quem esteve conosco ao longo desses 4 anos ou em algum momento desses 4 anos. Ou a história de quem está ouvindo agora isso e está dizendo, poxa, eu quero participar, eu quero contar. Então, essa é a nossa próxima etapa nesse processo de quarentena e nesse processo de trabalhar com uma noção de amor que se realize, né? Que o amor se realize em todos os aspectos da nossa vida. Então, tô falando muito rápido, eu acho,
V e Ana. O que mais que tem que ser falado nesse ponto que eu tô trazendo aqui? Tem alguma coisa que eu tô esquecendo que é importante? Aprender a confiar, né? Tô lendo aqui. E também, né, assumirmos as nossas histórias para irmos além, exatamente. Porque o que acontece, né? Quando a gente consegue olhar para uma história nossa e contar, é incrível, mas rapidamente algo se move e a gente ressignifica até aquilo que a gente já ressignificou ao contar, né? Tô no ritmo bom. Ai, que bom. Pensei que eu estivesse falando muito rápido. Aqui é a nossa próxima convidada, a Ângela, que eu já vou entrar então para anunciar isso, né? Só quero terminar esse raciocínio que é assim, eu mesma, né? Quando eu fui conversar com a Ana e contar a minha história, eu estava muito tranquila, não programando o que eu ia contar, deixando acontecer o que fosse importante e o que a memória guarda, né? A memória sabe o que vale a pena. E quando eu fui conversando com a Ana, e à medida que a gente foi conversando e eu fui contando, chavezinhas foram se abrindo, sinapses novas foram se abrindo. E quando acabou a nossa conversa, durante essa semana, tá sendo super interessante, porque eu tô olhando de uma outra forma para mim e para as próprias histórias que eu contei. Então, além de ser super divertido a gente poder se encontrar e conversar e poder contar um pouco das nossas histórias, acaba sendo também uma forma de, mesmo que a gente não faça um trabalho mais no nível terapêutico, acaba sendo um processo de ir além, né? Então, quando a gente pode acessar uma história e verbalizá-la, me parece que organicamente a gente já vai além, sabe? É tão bonito isso, né? Tão interessante as chaves que o nosso corpo vai nos apresentando. Quem convive comigo escuta muito eu falar uma frase que eu aprendi com um trabalho, né, que acompanho de outras pessoas, mas é uma frase que diz assim: vocês não sabem o que vocês não sabem. E me parece que é isso, assim, cada passo que a gente vai dando, cada processo que a gente vai vivenciando e cada história que a gente vai entrando em contato nos traz, a partir de algo que a gente sabe, a gente vai acessando algo que a gente ainda não sabe. E o mais bonito disso é que em grupo, podendo se expressar, podendo se expor, podendo assumir essa experiência da vulnerabilidade, né? Porque quando a gente está aqui fazendo uma transmissão ao vivo, é um processo de bastante vulnerabilidade. A gente não sabe como a pessoa está recebendo, o que está gerando. Às vezes a gente fala uma coisa que não é o que a gente gostaria de falar, a gente pensa numa velocidade e fala noutra. Então, poder assumir esse lugar de vulnerabilidade também é algo que pode ser interessante. E aí, então, no próximo sábado, agora no dia 16 de maio, a gente vai receber aqui a Ângela. A Ângela, que é a nossa parceira, já participou de grupos do Amor que se Realiza, professora de inglês, minha professora de inglês, professora de inglês da Ana também, né? Uma queridaça, que vai estar aqui sendo a primeira pessoa que vai, além de nós, né, depois de nós, a abrir o seu coração e contar a sua história. Então, sábado, dia 16 de maio, às 20 horas, nós vamos receber a Ângela aqui nessa sala. E se tu gostou do que ouviu, se o que a gente está trazendo, se a nossa proposta faz algum sentido, se o teu coração se sentiu chamado ou se alguma coisa aconteceu dentro de ti, seja no sentido de vir contar a tua história
aqui com a gente, ou seja, no sentido de saber mais sobre o nosso trabalho, faz contato, manda um direct. A gente tem também uma página no Facebook, Amor que se Realiza, e manda uma mensagem, faz contato, que a gente está super interessada e curiosa em saber como isso vai se mover, como essa nossa proposta vai se mover. Orgulho nosso, Ângela, orgulho nosso em te receber, tua confiança de dizer sim para o nosso convite. Um orgulho enorme, assim como é um orgulho e uma honra fazer parte de um grupo com tantas mulheres bonitas, em especial as minhas colegas, né? A Luciana, a Ana Paula e a Vê, e cada uma dessas lindezas que já passaram e que estão com a gente. E com certeza das enormes lindezas que virão ainda, né? Que a gente ainda tem muita vida para viver, muita experiência para sentir, para integrar e para incorporar, e um futuro delicioso para construir, né? Acho que nunca a gente teve num momento tão fértil para construir um futuro de acordo com com as nossas intenções mais sinceras e genuínas, né? Concorda? Acha que faz sentido? Então vem com a gente, vem nessa jornada que quer ouvir a tua história e que tem a tua história como ponto de partida para a gente estar e trocar. Por enquanto, aqui nessa sala. E depois que tudo isso passar, ao vivo. Tá bom? Isso, gurias. Alguma coisa ainda? Minha vontade aqui já é de ir encerrando. E as gurias ou estão digitando ou estão dizendo que é para encerrar mesmo. Ângela, nos encontramos sábado às 20 horas. Grande beijo, pessoal. Nos encontramos todo sábado às 20 horas. Beijo.